Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Players aqui pela sua BR4, a rede que tá todo mundo plugado, nova temporada comigo, Marquinhos Silva. Hoje vamos bater um papo super bacana e saber um pouco mais da vida ministério. Ele que é cantor, ele que é músico, produtor, é pastor também da Igreja Quadrangular em Jundiaí. Vamos bater um papo super bacana, vamos falar com ele, Alexandre Felipe. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Marquinhos? Seja bem-vindo ao programa Players. Muito obrigado, eu agradeço o convite, todo o pessoal da produção e tenho certeza que vai ser um tempo muito gratificante conosco aí. Glória a Deus. Quem é Alexandre Felipe? Fala pra gente. Alexandre Felipe é um homem de Deus, em primeiro lugar, convertido de verdade e que tem traçado aí uma vida com a música e tem colocado todo esse talento que Deus deu justamente para adorar o nome de Jesus. Em prol do reino. Eu tenho colocado isso como uma meta de vida, né? Para que Deus possa ser glorificado e através da minha vida Deus possa atingir a vida de outros também. Amém. Para a galera já começar a te conhecer um pouco mais, Alexandre, vamos lá. O seu encontro com Cristo foi quando? Você nasceu num lar cristão? Fala um pouco pra gente aí. Não nasci num lar cristão. Na verdade, antes da minha conversão, não tinha uma religião pré-definida. Sim. Acreditava que era católico, mas também não praticava, entende? Até fui algumas vezes na igreja, tudo, mas não praticava. E eu acabei me enveredando na música secular. Então, como cantor, né, muito novo já, desde os 8 anos de idade, já comecei a cantar no secular, cantava sertanejo, na época de Mamonas Assassinas e tudo mais. Então, a partir daí, eu tive uma vida que foi confortável em termos financeiros, mas a gente sempre percebia que faltava algo. Sim. Né? E minha mãe começou a buscar a Deus através de algumas igrejas, mas ela firmou mesmo numa igreja na cidade de Assis, que era o Santuário da Bênção, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular. E através dela eu conheci a Cristo, né? Minha mãe é uma baixinha brava, né? Bem nervosa mesmo, e um dia ela passou assim, estava se aprontando para ir na igreja e eu estava assistindo TV, ela disse para mim, olha, vamos na igreja comigo, Alexandre? Eu falei, eu não vou não, eu não quero ir e tal. E ela passou de novo com muito carinho, disse pra mim, falou, se você não for na igreja comigo hoje, menino, na hora que eu voltar você vai levar uma pizza daquelas. Aí você, opa, pera aí, né? E eu glorifico a Deus por essa palavra, né? Amém. Porque foi uma quarta-feira à noite e eu cheguei lá e de alguma forma Jesus tocou meu coração. E quando eu vi, eu estava lá na frente aceitando a Jesus, diante do pastor, uma igreja simples, de um povo simples, um bairro, né, de periferia na cidade. Foi maravilhoso, foi um encontro com Cristo verdadeiro e até hoje eu estou aí na igreja firme, graças a Deus atuando para Jesus e isso é maravilhoso, isso não tem preço. Amém. O seu encontro na música, então, foi com a música secular, então, né? Você Sim. já falou um pouco, você que é multi-instrumentista, toca vários instrumentos, né? Fala um pouco assim, até a título de curiosidade, saber da sua opinião. Como que é tocar na igreja e tocar na música secular? Cara, esse é um assunto até polêmico às vezes, mas eu adotei pra mim, isso é uma opinião pessoal e eu adotei pra mim, eu não cobro isso das outras pessoas, mas eu escolhi não tocar no secular a partir da minha conversão. Sim. Eu entendo que existem muitas pessoas de Deus, muitas pessoas maravilhosas que estão tocando no secular e têm isso como uma profissão. E eu entendo dessa forma, não vejo que é uma questão de a pessoa que está tocando no secular não pode estar na igreja e tal. Mas, para mim, eu escolhi não tocar no secular. Porque, para mim,
eu vivi muito em ambientes muito negativos e que influenciavam muito a minha própria vida. Então, para que eu não sofresse mais essa influência, eu escolhi não estar no secular. Mas, nos meus períodos de estudo, em conservatórios e tudo mais, sempre a gente trocou. Eu conheço muita gente, às vezes a gente troca figurinhas, estamos juntos tocando com pessoas que não são crentes. Sim. Para que até a gente possa influenciar essas pessoas. Ser luz para eles, né? Sim, justamente. E a gente tem que ser luz no mundo. Sim. Não tem como a gente ser luz só na igreja. Na igreja todo mundo é luz. É verdade. Então a gente tem que ser luz no mundo. Então eu tenho amigos, por exemplo, que são grandes músicos no secular. De vez em quando a gente se reúne, vai fazer uma festa, um churrasco, alguma coisa, a gente toca junto, a gente tá junto e eu sempre estou procurando trazê-los para a igreja. Olha, vamos lá, Jesus quer mudar a tua vida assim como evangelizando lá a galerinha, né? Que bacana. Eu vou até fazer uma pergunta para você, a título de curiosidade também. Por que os tecladistas costumam ser o maestro da banda, né? Por que eles falam assim, não, pera aí que vai começar tudo comigo? É assim que funciona? Ô, Alexandre? Às vezes sim, eu acho que na maioria das vezes, né? Na verdade, o teclado, o piano, os tecladistas em geral, eles fazem o corpo da música, né? A harmonia musical, na verdade, ela é a base da harmonia musical de uma banda. Vamos colocar aí a cozinha, né? Baixo, bateria, guitarra e teclado. Quem executa a harmonia da música para dar sustentação harmônica, normalmente é o tecladista. E é necessário também, para ele executar isso, um estudo mais vasto da música. Mais aprofundado. Justamente. Né? Então, acaba acontecendo o quê? Que normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente, por favor, me desculpem aí os guitarristas, os baixistas e bateristas, mas normalmente o tecladista é aquele cara que levou mais tempo no estudo, ele conhece com mais propriedade as vertentes harmônicas e tal. Então, normalmente, ele é o cara que vai pontuar. Olha, isso aqui não pode acontecer nesse momento. Esse acorde aqui tá errado, vamos corrigir. Vamos... Geralmente, o tecladista tem um ouvido mais apurado do que os outros, né? Agora, é lógico que nada acontece sem os outros instrumentos também. Então, é importante, até para as bandas em geral, é importante eles terem esse entendimento. E quando acontece o contrário, também é muito difícil. Porque quando o tecladista não tem um conhecimento mais aprofundado da coisa, a banda fica meio pensa, né? Fica meio manca. Falta alguma coisa, né? Justamente. É normal a gente ir em algumas igrejas, em alguns eventos, onde o tecladista não consegue executar com mais propriedade o seu instrumento, e acaba acontecendo que a banda, você fica percebendo que falta algo, falta alguma coisa, parece que falta pegada para a banda. Às vezes os outros instrumentistas estão fazendo bem, estão executando bem, mas o tecladista deixou de apoiar o restante da banda. E isso acaba prejudicando bem a banda no geral, né? Influenciando bastante na música também. Influencia muito, muito, muito mesmo. Entendi. Alexandre, você que é da Quadrangular e você também é produtor, ou seja, você produz muitas bandas, muitos cantores por aí. Fala um pouco, como é que tá a música cristã hoje no Brasil? A título, estou falando do lado do músico em si e também os músicos da Igreja Quadrangular a qual você tem acompanhado. Olha, vamos falar de uma forma geral. Houve, acho que nos últimos 20 anos, houve um crescimento avassalador da música gospel. Em consequência disso, uma profissionalização dos músicos cristãos, né? E isso soa muito positivo, né? Apesar de que a gente também tem que entender que existe um limite entre você só ser um profissional da música e entre você ser um servo de Deus verdadeiro. Eu acho que tudo que Deus, através de Jesus, deixou de ensinamento para nós é um equilíbrio. Tudo que passa a ser radicalismo, tudo que passa a ser exagerado é prejudicial. Então Jesus, ele deixa muito claro na palavra isso. E isso tem que ser aplicado a nós também. Então, a partir do momento que eu vejo a música gospel só como uma forma de eu ganhar o meu dinheiro, de eu ter a minha profissão, isso acaba sendo prejudicial para mim mesmo e para o público que está
que está consumindo aquele produto. Tá? Mas eu acredito que existe na grande maioria, são pessoas de Deus, homens, mulheres de Deus, músicos maravilhosos. Na verdade, no nosso país, se a gente for fazer uma pesquisa, os melhores músicos do nosso país são cristãos. Verdade. Eu, esses dias mesmo, eu vi uma entrevista do Ed Mota dizendo isso. Falei, cara, não tem jeito. Quando eu vou contratar os meus músicos, a maioria dos músicos que eu contrato são músicos cristãos, músicos evangélicos, porque os caras se dedicam. Estão mandando bem são mesmo. São muito bons, são realmente diferenciados. Isso não acontecia há pouco tempo atrás e graças a Deus tem acontecido no nosso país. E na Quadrangular, nós também não estamos ficando fora disso. Nós vemos que há um movimento, tanto desde o Conselho Nacional até as últimas instâncias da igreja, há um movimento para que se profissionalize cada vez mais, para que os músicos nas igrejas possam tocar melhor, cantar melhor, desempenhar melhor a sua arte, porque isso é agradável a Deus. E isso se torna agradável a nós também. Quando eu percebi que eu podia executar o meu instrumento com mais maestria, com mais capacidade, isso agradou a Deus e agradou a mim também, porque é gostoso, cara. Sim. É gostoso você sentar na frente do seu instrumento e saber o que você faz. Você não ficar caçando lá quando o pastor sai cantando uma música. É verdade. Você, meu Deus, o que eu faço? Não, você tem o conhecimento para executar aquilo de forma rápida, simples, para que o seu instrumento seja um apoio agradável a quem está ministrando, a quem está fazendo, ao cantor que está cantando, enfim. Então, acho que a Quadrangular, inclusive esse programa é um exemplo disso. É verdade. É um apoio maravilhoso aos músicos, cantores da nossa igreja e com certeza nós vamos ver frutos muito positivos disso daqui em diante, em nome de Jesus. Com certeza, é isso aí. Bora. E vai rolar uma música pra gente, mas enquanto ele se prepara, fique ligado no nosso canal no YouTube, youtube.com/portalbr4. Essa entrevista e muitas outras do programa Players, você confere lá. Vamos curtir então aí Alexandre Felipe aqui no Players. Players.
Players. Alexandre Felipe, programa Players. Alexandre, vamos agora focar um pouco mais em você como professor e produtor, que também são áreas ao qual você trabalha hoje, né? Sim. Você trabalha bastante com produção, né? Fala um pouco desse trabalho, produção musical, Alexandre. Cara, eu tenho tido essa experiência muito bacana de trabalhar com a produção e a gente tem obtido muitos resultados positivos disso. A produção musical, ela é importantíssima para o artista. Sem o produtor, o artista não acontece. Sim. Tá? Então é a gente que faz que filtra toda a informação que chega do artista. Porque o artista, às vezes, ele tem uma ideia de gravar um CD, mas ele não tem ideia daquilo que é bacana para um disco, do que é conceitual, se ele quer um disco conceitual ou não, se ele quer um disco com estilo definido ou não. E às vezes o cara vem pra gente com uma ideia assim... mirabolante, né? Tipo, isso aí não vai vender nada, isso não vai rodar. Então a gente faz, além do trabalho musical propriamente dito, que é executar, que é coordenar cada músico. Às vezes você contrata lá um cara e o cara quer transformar um funk em uma bossa nova. Então o produtor musical vai... Opa, peraí, calma, senta, respira. Graças a Deus, na verdade, todo produtor musical ele tem um time. O time que eu trabalho, na verdade, não me dá trabalho nenhum. Na verdade, eles me ajudam. Acrescentam nesse trabalho. Então fica muito fácil trabalhar com eles. Agora, de vez em quando, tem um artista que vem, poxa, eu queria gravar com a minha banda. Tudo bem, você vai me contratar como um produtor, então vou coordenar a sua banda. Então a gente faz um trabalho de definir os arranjos de cada canção, define os arranjos e a partir daí a gente vai para o estúdio. E o trabalho do produtor muitas vezes é muito chato, porque é o cara que tem que limar tudo. Ele tem que pegar no pé, na verdade, quase, né? E às vezes, cara, tem que até fazer um trabalho de trocar mesmo, né? Porque às vezes tem um músico que não consegue executar. Uma coisa é você tocar ao vivo, outra coisa é você gravar. Gravar é muito certinho, tudo muito em cima do tempo, né? Tudo muito definido, né? Então a gente não pode ter um músico que vai levar 10 horas para gravar uma canção. A gente às vezes encontra esse tipo de situação e com muito carinho, muito cuidado a gente chega, olha, irmão, não dá, velho. Então vamos trocar, eu tenho um músico meu, se você quiser chamar outro, contratar um cara... Fica à vontade, mas... Então, fazer uns ajustes, pequenos ajustes aí, né? O resultado final do disco é responsabilidade de um produtor, né? Então ele vai coordenar toda a parte de concepção de canções, tem artistas que vêm com 200, 300 músicas e o produtor que vai definir aquelas 10, 11 que vão fazer parte do disco como a cara do artista, né? Você tem que ficar lá passando horas e horas ouvindo as canções, vendo qual que vai se encaixar no perfil daquele artista, para depois então você ir para o estúdio, fazer a parte de pré-produção, que é a definição dos arranjos, e a partir de então fazer a gravação valendo. E o último lá vai ser o artista cantando, enfim. A última parte do processo aí. Justamente. Ou seja, não é simplesmente sentar ali na mesa e... Não, tem todo um pré, né? Tem. E deixa eu te perguntar agora, como professor, o que você curte e o que você tem passado para os seus alunos aí? Como é que tá a galerinha? Você dá aula apenas de piano, é isso, né? Sim. Teclado, né? Sim, só de teclado hoje. Já dei aula de guitarra, de outros instrumentos, mas hoje eu não faço mais. Só de teclado. Só de teclado. O que eu gosto muito hoje, tenho me dedicado bastante a música instrumental, jazz, bossa nova. São estilos musicais que favorecem o aprendizado do aluno. Entendi. Então a gente procura trabalhar esses estilos musicais para que ele possa se desenvolver
e a partir daí ele vai conseguir alcançar os outros estilos musicais meio que até por si mesmo. Entendi. Né? Porque a técnica usada nesses estilos acaba favorecendo e abrangendo todo mundo. Entendi. Né? Agora, o que eu tenho percebido e eu tenho procurado passar aos alunos é uma máxima da música. Os músicos que estão assistindo aí, eles vão saber que é isso, né? E que muitas vezes não é praticado nas igrejas e às vezes nas bandas de forma geral, que é o menos é mais. O que a gente nota às vezes, Marquinhos, é um problema muito sério, que é às vezes o cara tá até estudando teclado ou outros instrumentos, e às vezes o cara quer mostrar muito numa canção aquilo que aprendeu durante a semana na aula. Então ele falou, pai, agora eu vou colocar tudo em prática nessa música. Então às vezes o cara tá lá, tal, tocando uma canção que, sei lá, imagina aí uma música lá, o único que é digno de receber. Poxa, uma música clean, totalmente tranquila, que a igreja vai receber de uma forma bem tranquila e tal. Às vezes o pianista tá fazendo várias frases lá de blues e tal, entortando a harmonia da música e quem tá lá no público tá ouvindo aquilo e tipo, ele não entende o que é, ele não entende o que é, o público em geral. Mas ele tá dizendo assim, mas tá esquisito esse negócio aí. O que tá acontecendo aqui? Justamente. Então na música hoje o que a gente precisa ter é calma e entender que o menos é mais. Execute com habilidade aquilo que você faz, mas execute com tranquilidade. Você não precisa mostrar em 2 compassos todas as escalas possíveis naquele acorde. Você não precisa fazer isso. Eu queria que você desse umas palhinhas aí pra gente de alguns estilos que você toca ou que você tem ensinado pra galera aí, Alexandre. Na verdade, o que vamos trazer para o nosso universo da igreja, sim, que a gente toca muito, são estilos variados. Então a gente tem desde aqueles estilos antigos, né, dos pastores antigos lá, Santo Espírito enche a minha vida. As marchinhas, né? Justamente. Usa minhas almas a salva. Aleluia, aleluia. Então você vê, são acordes simples, com tranquilidade, nada de exagero na coisa. Resolve o negócio. Resolve, pronto. Às vezes eu estou em algumas reuniões, os pastores mais antigos me veem tocando esse tipo de música, eles falam, cara, mas que coisa legal, que tal. Então não fiz nada demais, acorde simples, acorde sem muitas extensões para não sair fora do estilo e vamos embora. Né? Agora, já tem outros estilos, por exemplo, que você necessita ter uma ação mais requintada. Né? Você pega, por exemplo, uma música do Renascer Praise. Olha só. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Então uma base harmônica muito mais requintada. Repara que eu troquei o timbre. Sim. Isso também é muito importante. Né? Às vezes o cara quer tocar todos os estilos possíveis num timbre só e não entende qual o papel do timbre nisso. Esse é um estilo, o Renascer Praise, por exemplo, toca um estilo muito mais americanizado. Né? Então muito mais R&B, muito mais soul music. Sim. Que pede que você tenha um Rhodes, um piano elétrico. Então não é um piano acústico que vai resolver uma música como essa. É isso aí. Esse é, galera, o programa Players aqui pela sua BR4, um bate-papo super bacana com Alexandre Felipe, cantor, pastor, produtor, multi-instrumentista, ou seja, um produtor também, né, com excelência. E ele vai rolar mais um som pra gente aqui, claro, Players tem que ter música, mas enquanto isso, fique ligado na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/portalbr4, fotos dessa entrevista e de muitas outras você também confere lá aqui na BR4, a rede que tá todo mundo plugado. Mais música aqui no Players, Alexandre Felipe aqui no Players. Players.
Alexandre Felipe, programa Players. Alexandre, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da BR4. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Volte sempre. Opa, com certeza. Eu agradeço. Foi maravilhoso estar aqui. Espero estar mais vezes aí. Tamo junto. Com certeza. Já aproveita e deixa pra galera os seus contatos. Você que tá nas mídias sociais também. Fica à vontade, tanto como professor, produtor. Fica na liberdade, Alexandre. Ó, pra quem quiser o contato, você pode acessar meu Facebook, facebook.com/Alexandre Felipe. Temos também o contato no site, tem Alexandre Felipe, Felipe com 2 P's, tá? Galera, não esqueça, Felipe com 2 P's, alexandrefelipe.com.br. Também tem o e-mail, que é contato@alexandrefelipe.com.br. E você pode também, através do meu telefone, que é o 11 97958 0007. Isso aí. Fica ligado então, manda um tom direitinho aí, né? Beleza. Alexandre, mais uma vez, obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu. Tamo junto e misturado aí. Opa, com certeza. É isso aí, galera. Esse foi o programa Players com o Alexandre Felipe aqui nos estúdios da BR4, mas fica ligado que semana que vem tem mais vídeo, mais um bate-papo aqui na rede que tá todo mundo plugado. Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau.